Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de ciências de hoje, iremos estudar sobre o solo, né? Os seres vivos, eles habitam a crosta terrestre, que é a camada mais extensa do nosso planeta. E o solo é a superfície sólida da crosta terrestre, onde nós pisamos, plantamos e construímos. As rochas da crosta terrestre, pouco a pouco, foram sofrendo transformações devido à ação do vento, da temperatura, dos seres vivos e das águas da chuva, dos rios e dos mares. E com o tempo, as rochas foram quebradas em pedaços cada vez menores, que se juntaram aos restos dos vegetais, de animais mortos, formando assim o que nós conhecemos como solo. E é do solo que nós retiramos grande parte do nosso alimento e construímos nossas casas. Sendo assim, precisamos cuidar muito bem do solo. O subsolo. Chamamos de subsolo a camada da crosta terrestre encontrada abaixo do solo. Nele há muitos minerais, como o ferro, o cobre, o ouro, a prata, bem como dois combustíveis essenciais, que é o petróleo e o carvão mineral. Aqui nessa imagem nós vemos bem, né, o solo e logo abaixo o subsolo. O que constitui o solo? Os solos são formados por material mineral, como a areia e a argila, que são os fragmentos de rocha, e por material orgânico, como os restos de animais e vegetais. Agora vamos falar sobre os tipos de solos. Nós temos como solo permeável o exemplo do solo arenoso, que ele possui uma quantidade maior de areia. Devido à sua composição, esse tipo de solo possui poros entre os grãos de areia que facilita a passagem da água, por isso é chamado de permeável. Por causa da sua permeabilidade, o solo arenoso não acumula água e ele é pouco úmido. Costuma formar terrenos secos e ele precisa ser irrigado, isto é, ele necessita de água de um rio ou de um poço que seja levada até ele. Como solo impermeável, nós temos o exemplo do solo argiloso, que diferente do solo arenoso, a argila é composta por partículas menores, com menos espaço entre si, o que deixa o solo impermeável. E por ser impermeável, esse solo argiloso forma terrenos úmidos, pois ele retém muita água. Ele precisa ser drenado, ou seja, o excesso de água precisa ser retirado. E de que forma podemos retirar esse excesso de água? Por meio de valas ou colocando tubos para o escoamento da água. Já o solo umífero, ele tem muitos humus, ou seja, muitos restos de animais e vegetais em decomposição. Ele é considerado um solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para os vegetais. E é também conhecido como terra preta. A gente falou dos solos, e aqui eu trouxe algumas imagens desses solos. Aqui nós temos o solo arenoso. Como vocês veem, ele é seco, né? Como aqui parece uma areia de praia, uma areia do deserto. Aqui nós temos o solo argiloso, ele forma poça d'água, está vendo? E o solo umífero, que é a areia preta. Agora iremos falar sobre os lençóis de água. A água das chuvas, ela penetra nos solos permeáveis. Ao encontrar as rochas que são impermeáveis, elas formam os lençóis de água no subsolo. E esses lençóis subterrâneos ocorrem sobre as camadas impermeáveis e quando encontram uma abertura, eles surgem na superfície, em forma de fontes ou nascentes. As águas dos lençóis subterrâneos, elas podem ser retiradas das fontes ou por meio da construção de poços artesianos. Aqui eu trouxe essa imagem que mostra a chuva, né, as camadas do solo,
camada permeável, e essa chuva entrou nesse solo por essas camadas e formou um lençol de água. E aqui embaixo ficou uma camada impermeável. Então, aqui foi construído um poço para poder ter acesso a essa água. E aqui no finalzinho, como vocês podem ver, tem uma nascente, que é por onde essa água que ficou acumulada embaixo do solo, do subsolo no caso, pôde sair. Agora, pessoal, vocês vão responder as páginas 30, 31 e 32. Por favor, retornem ao vídeo se for necessário e também façam a leitura das páginas 28 e 29 para conseguirem responder as questões. Qualquer coisa, estou no WhatsApp para tirar dúvidas e ajudar vocês.